Bom dia, irmão. Sente-se, bem-vindo todos à casa de Deus. Bem-vindo, viu? Irmãos, o texto de hoje começa de uma reflexão que nós falávamos na sexta-feira. Sexta-feira nós começamos falando sobre a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Abra lá, que aí tem a ver com a continuação da mensagem de hoje, tudo bem? Pastor, não vim na sexta. Pois é, hoje assim eu estou tão generoso que eu vou te fazer lembrar ou saber o que foi falado na sexta, para não se perder com o assunto de hoje. Então, primeira carta de João, está lá no final, quase perto do Apocalipse, o capítulo é o 5 e o versículo é o 4, tudo bem? O verso 4, que é profundo, já nos basta para lembrar do que foi falado na sexta. Se pode, leia comigo o 4, vamos juntos? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Então, esse versículo basta, sem exagero, esse versículo basta para a gente lembrar o que foi falado e começar o assunto de hoje. Então o texto aqui tem duas partes. Primeiro, o texto vem falando sobre vitória. Irmão, quem é que não gosta de ouvir sobre vitória? Puxa, irmão do céu, quem é que não gosta? O pregador chegar falando, pois você vai vencer, e amém, e pois você vai comprar helicóptero, glória a Deus. Poxa, quem é que não gosta de ouvir o discurso de vitória? Alguém talvez até pensa que é, em aspas, exagerado, mas eu digo para você, irmãos, que o Deus poderoso que salva a tua alma, Ele é poderoso sim para te dar vitória, é o que o texto está falando, né? Eu fiz ali um excesso falando de helicóptero, só para você entender o caso, mas o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, pode muito bem nos dar vitória. Vitória na questão da saúde. Nós temos um irmão nosso querido, que está debaixo de uma intervenção médica do coração. Deus pode dar vitória, pode ou não pode? Deus pode, para que a equipe médica tenha sucesso, pode ou não pode? Sem dúvida pode. Eu creio em um Deus que nos dá vitória. O texto sagrado inclusive diz que com a fé nele, nós somos mais do que vencedores. Então não é uma mera vitória, é ser mais do que vitorioso. É o que o texto sagrado diz, e eu creio nisso. Eu creio que você pode apresentar os seus desafios a Deus em oração, eu creio que você pode apresentar as suas situações a Deus, e Deus, com sua graça, lhe dar vitória. Como é, pastor, que acessa esse ambiente, essa sala da vitória? Aí a Bíblia diz qual é a chave. Qual é a chave, irmão? A nossa fé. Então, através da nossa fé, isso tudo está no texto, através da nossa fé, a gente consegue acessar e abrir essa porta de um ambiente chamado vitória. Então, é através da fé que você alcançará voos altos. É através da fé que você alcançará vitória, através da fé. Aí voltemos ao beabá da fé. Hebreus 11 nos diz o que é a fé. Hebreus 11, verso 1, temos até de cor. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, por enquanto aqui é uma introdução para a gente entender a lição. Então a Bíblia diz que, através da fé, nós acessamos um ambiente de vitória. Isso já entendemos. E o que é a fé? Novamente na tela, é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que ainda não se viu. Então, fé o que é? É você crer, é esperar, mesmo sem ver. Isso é fé. Através da fé, você acessa o ambiente de vitória. Então, irmãos, ainda considero introdução, mas isso aqui é muito valioso para nós, viu? Eu creio que através da fé em Deus, você pode alcançar ambientes de vitória. Você está lá com um currículo preparado, talvez você diz, pastor, onde eu vou entregar? Pois é, vai na fé, entende? Aqui é o que o texto falou, vai na fé, ore a Deus antes, Senhor, está aqui meu currículo, Senhor.
puxa, o senhor bem sabe que o entrevistador vai me ouvir 3 minutinhos, 5 minutinhos, quando mais 10 minutinhos, é pouco tempo para mostrar minhas habilidades, é pouco tempo para ele tecnicamente me conhecer por inteiro, mas Senhor me dê graça, eu vou na fé, entende o que eu estou falando? Eu vou na fé, Senhor, que eu consiga, sabe, responder tudo que ele perguntar com segurança, que eu consiga alcançar graça diante dos olhos dele, que eu avance nesse primeiro estágio, ou nessa primeira seleção, porque aí eu terei mais tempo para mostrar quem eu sou de verdade. Você entende o que eu estou falando? Você vai fazendo isso de que maneira? Usando fé. E se já sabe quem vai te entrevistar, aí eu te dou um segredo, irmão, manda a bênção para ele antes. Entende o que eu digo? Manda a bênção para ele antes. Ah, já sei, quem é que entrevista aqui? Ah, é a Mariazinha, sei lá no secreto da tua casa, Senhor, nem conheço essa mulher, mas Senhor, que ela tenha dormido bem, que essa mulher seja bem amada, Senhor, que ela esteja assim, sorrindo para as paredes, que seja muito gentil. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Você está usando a fé e está mandando bênção. Abro parênteses, a mesma coisa para o mundo jurídico. Você está esperando a resposta lá do juiz, você já deveria ter o nome do juiz inteiro, viu? Já deveria estar escrito até dentro da tua carteira, para onde você andar, você lembrar do nome dele. E dali você vai, Senhor, o nome dele é fulano do Antônio dos Anzóis. Pois é, Senhor, puxa, o meu processo caiu na mão dele. E eu sei, não está na mão dele não, está na mão do Senhor, mas ele tem autoridade para assinar coisas, Senhor. Entende o que eu estou falando, irmão? Você está usando a fé. Tudo bem até aqui. Creio na vitória? Creio. Não tenho resistência nenhuma de pregar um discurso de vitória, nenhuma. Mas é aqui que a gente linka com a mensagem de hoje. Você percebeu que a primeira parte do texto eu não falei? Olha a primeira parte do texto de novo, olha o verso 4, se pode, observe e leia comigo, olha o começo do 4, porque todo o que é nascido de Deus, o que diz, irmão? Vence o mundo. Então do que é que a Bíblia está falando, irmãos? Aqui nessa primeira parte, está falando que a vitória existe, sim ou não? Sim. Está dizendo que podemos vencer as situações que há no mundo, sim ou não? Sim. Mas de que maneira? De que maneira? Nascendo de novo. Nascendo de novo. Para quem não compreende, como Nicodemos uma vez não compreendeu, isso está lá no Evangelho de João capítulo 3, Jesus falou isso para ele sobre a importância de nascer de novo. Ele virou para Jesus e disse: Senhor, não entendi isso aí direito não, então quer dizer que depois de velho, eu vou começar a encolher, olha a cabeça do homem, eu vou encolher, e vou voltar para o ventre de minha mãe, e então eu vou nascer de novo, vou começar de bebê outra vez, é isso que o Senhor está falando? E o Senhor disse para Nicodemo: Nicodemo, você não entendeu nada, eu não estou falando de que você vai ser bebê outra vez, eu estou falando sobre nascer de Deus, estou falando sobre o novo nascimento, e é aqui que a gente linka com a mensagem de hoje, o novo nascimento. Perceba que falamos da vitória, falamos, creio que Deus nos dá vitória, sem dúvida, sem dúvida, um Deus que leva a nossa alma para o céu, irmão. Você acha que não pode nos dar vitória? Você acha que não pode nos dar recursos para pagar a continha de luz em dia, para pagar a continha de água em dia, para poder lá fazer o rancho, sabe lá quantas vezes ao mês, diante da necessidade? Você, repito, um Deus que nos dá, irmão, a vida eterna, um Deus que nos preparou as mansões celestiais, um Deus que restaurou nossa alma das mãos do inferno e nos transportou para o reino maravilhoso do Filho do seu amor. Você acha que Ele não nos dará essas coisas da vida? É óbvio que dará. E você diga: eu creio que dará, sem dúvida. Mas o texto está falando de uma condição muito importante, de um passo muito importante. Qual é? Nascer de novo. Nascer de novo.
E esse nascer de novo, explicando talvez como Nicodemos, a gente pode ter pessoas aqui que são entendidas em tantos assuntos, mas eventualmente no assunto fé, não é doutor ainda. O próprio Nicodemos era um homem muito inteligente, mas esse assunto, esse tema que o professor Jesus ministrou, ele não entendeu. Então ele pediu para Jesus, Jesus me dá uma aula disso aí, eu não entendi não. Aí Jesus foi explicando com mais detalhes para ele do que é que ele estava falando. O que eu quero dizer com isso? Quem sabe em muitas áreas, não estou diminuindo ninguém, em muitas áreas você pode ser muito sábio, muito entendido. Falava ainda na sexta, meu finado pai, por exemplo, pense num homem que fazia cálculo de matemática na cabeça. O que alguém usa lá, calculadora, ele fazia, guardava um instantinho, sobe 9, desce 9, pá, dava a resposta e, puxa vida. Tem gente que tem cabeça boa para vários assuntos, entende o que eu estou falando? Para vários assuntos, mas quem sabe o assunto da fé ainda não compreendeu. Mas o professor Jesus ensina, e você diga amém, né? O professor Jesus, ele ensina, ele tem paciência com os seus alunos. E abre o parênteses, haja paciência. Fecho parênteses. Volto aqui à lição. Então, falamos hoje sobre novo nascimento. Sobre novo nascimento. E já abro parênteses outra vez. Se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não o aceitou como Senhor e Salvador pessoal, aceite. Se você ainda não desceu as águas do batismo, pois desça. São orientações sagradas para nós. Está dito lá em Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado, está escrito. Então meu papel como pastor, pregar sobre a vitória, sem dúvida, mas colocar você em um ambiente que entenda que a vida não é só de vitórias financeiras, que a vida não é só de vitórias na vida, não, existe uma vitória maior do que essas de ordem financeira. Qual é a maior vitória? Novo nascimento, a salvação, essa é a maior das vitórias. Quando os nossos olhos se fecharem pela última vez, cremos que não é o fim das coisas, temos confiança no que a palavra diz, viveremos eternamente com Ele. É a maior das vitórias. A maior das vitórias, você saber onde morará na eternidade. E que o seja nos braços do Senhor. E que seja nas mansões celestiais. Então hoje, irmão, falando para aquele que ainda não compreendeu a lição, hoje é uma palavra de salvação. Hoje é uma palavra de salvação. Eu percebo, isso não digo aqui, mas eu digo de um modo geral, que muita gente gosta e corre atrás da vitória. Isso é fato. Repito, Deus pode dar a vitória, irmão. Está fraquinha a resposta. Eu vou tentar de novo. Deus pode dar a vitória, irmão? Sem dúvida. Pecado buscar a vitória? Não, poxa vida, é Deus intervindo com a mão dele. É Deus mandando o anjo dele para nos socorrer. A própria Bíblia diz que os anjos estão acampados ao redor daqueles que o temem e os livra. Ainda diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ainda diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E tantos outros textos de vitória há. Creio na vitória, não estou deixando isso de lado, mas eu estou falando sobre prioridades. E segundo o texto, a prioridade é nascer de novo. Vejamos o que Cristo falou a respeito disso. Evangelho de João, capítulo 14. Abra lá, por favor. Evangelho de João, capítulo 14. Novo nascimento. O versículo é o primeiro. Jesus disse o que vamos ler momentos antes da sua traição e crucificação.
Então note o momento que ele estava vivendo. Então, um momento de muitas emoções. Momentos anteriores, ele foi ao monte e ali suou gotas de sangue, para você entender o contexto, o momento que ele estava vivendo. E ali, momentos anteriores, ele participou da cerimônia lava-pés, ele lavou os pés dos discípulos. Enfim, é esse momento que estamos falando. Em momentos anteriores, ele disse que Pedro o negaria. Então, é nesse ambiente que Jesus diz o que a gente lê no verso 1. Olhe lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Então, o discurso de Jesus nesse ambiente de dificuldade, neste momento de, aperto de alma, neste momento de traição, decepção e até pessoa negando a fé nele, ele disse: não se turbe o vosso coração. Vamos traduzir isso? Não fiquem aflitos. A linguagem de hoje diz: não fique aflito. Então, é um recado de Deus para o nosso coração. Quantas são as coisas que tentam nos deixar aflito, que tentam nos tirar a paz? Deus pode lhe dar a vitória. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Está escrito também. Amém, gente? Agrada ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Mas continue a lição. Versículo adiante, estamos no verso 1, né? Veja o que mais diz a Bíblia agora no verso 2. E esse eu considero o nosso tema principal de hoje. Olha o 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, leia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, o que o texto está falando? Pois bem, começamos o culto lembrando da mensagem da sexta, que falamos também sobre vitória. Continuamos o culto falando que não é também só de vitória, como o texto diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então não é só agora ficar correndo atrás da vitória, precisamos também nascer de novo. Nascer de novo não é, como Nicodemos disse, você voltar a ser criança e voltar a entrar no ventre de sua mamãe. É óbvio que não, mas é você entregar sua vida a Jesus, é você aceitá-lo como Senhor e Salvador e descer inclusive às águas do batismo. Se ainda não o fez, nos próximos dias eu vou anunciar, teremos um próximo batismo. E se é sua vontade, anuncia lá na recepção, já deixa o seu nome, porque quando tiver definido, com alegria e amor, terei o prazer de levá-lo às águas do batismo. Isso é importante, amém, gente? Agora, ok. E como é que faz para nascer de novo? Qual é o caminho para nascer de novo? Quem nos aponta o caminho? Jesus. Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Por isso que, comumente nós falamos, aceitar a Jesus. Então, quando nós falamos de aceitar a Jesus, nós então entramos no caminho como se fosse um trem, num trilho, indo para a salvação. Amém, gente? Compreendemos isso, sim ou não? Mas o que me chama a atenção, quase que para completar o raciocínio, é o começo do verso 2. Se você pode, leia comigo de novo, por favor. O começo do 2. Vamos juntos? Na casa de meu pai há muitas moradas. Mais uma vez, posso te ouvir? Na casa
de meu Pai há muitas moradas. E tecnicamente, irmão, eu considero essa frase o ponto alto da nossa mensagem de hoje. Então falamos de vitória, vai entendendo, por gentileza, eu não quero que ninguém se perca no raciocínio. Primeiro falamos sobre vitória, mas depois falamos que não quero, e Deus não quer que você agora fique bitolado apenas no campo vitória, existe vida fora disso. Não é verdade? É igual alguém que eventualmente negligencia a família, negligencia o casamento, negligencia a saúde, porque é dinheiro, 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 vitória, vitória, vitória. Aí daqui a pouco toda a vitória que ele tem não paga um exame médico, entende? Não paga uma cirurgia e não devolve nem mesmo a saúde física e emocional. A vida não é só dessa correria não, viu, meu irmão? Não sei para quem vale, mas me perdoe falar assim, tenha juízo. A vida não é só isso não. Aí Jesus falou de um outro princípio importante. Além de crermos na vitória, qual é, irmão? O novo nascimento. Que é alcançado através da fé em Jesus. Até aqui chegamos. Mas ao final, já para completar o raciocínio, Jesus então disse no verso 2, como a gente já leu. No céu, o que ele falou? Ou na casa de meu Pai, há muitas moradas. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, irmão, a mensagem de hoje, além de ser uma palavra de salvação, é uma mensagem também que exorta, que puxa a orelha. Porque o texto sagrado está falando que a casa do Pai ainda tem muitas moradas. Ou tem muitas moradas. Significa, irmãos, vamos lá? Que cabe mais gente. Cabe, irmão, nós todos. Há espaço para todos nós. Em aspas, carinhosamente, alguém às vezes diz igual, com muito carinho, já que estamos ainda no mês das mamães, casa de mãe. Você já deve ter ouvido essa, né? Alguém diz que a casa de mãe, como que é a expressão? Achei que todo mundo ia dizer, sempre cabe mais um. Eu esperando todo mundo falando como um coro. O coração de mãe. O coração de mãe sempre cabe mais um, né? Que delícia, que gostoso. Mas, irmão, imagine o coração do Pai. Cabe nós todos, irmãos. Ele lembrou de nós todos, irmãos. É possível todos irem para onde, pastor? Para a salvação, para a vida eterna. Cabe nós todos. Então agora, eu te digo qual é o título da mensagem de hoje. Ainda há muitos convites para serem entregues. Ainda há muitos convites, ainda há espaço. Há um texto parecido sobre esse raciocínio, que está lá em Lucas 14, abra lá, e eu praticamente completo ali. Lucas 14, o versículo é o 16 em diante. Esse texto é uma parábola contada por Jesus. Não quer dizer que o fato aconteceu, quer dizer que é uma história com fundo moral. Olha o que diz o verso 16 de Lucas 14. Jesus disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia, a hora da refeição, mandou o seu servo dizer aos que foram convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, inventar desculpas. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Me desculpa, eu não posso ir não. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir.
E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, como ele ficou, irmão? Indignado. Disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Esse texto, irmão, eu lhe trago de propósito só para completar o raciocínio. Isso é uma parábola, é uma história contada por Jesus. E o que essa história diz? De alguém que preparou uma grande festa, uma grande ceia, uma grande refeição, entregou convite, e quando chegou o dia, um tanto começou a inventar desculpas. Um casou, o outro queria viajar, o outro queria ver o boi. A verdade é que um tanto de desculpa foi criada. E alguns dos convidados não foram. E a ordem dele foi: é mesmo? Estão desdenhando o meu convite? Boca livre ainda não vieram? Sai pelas ruas e convida outros. Você entende? Convida outros. Pode, você encontrando alguém, boca livre, gente. Estou dando exemplo, né? A festa está pronta, pode vir, pode vir, pode vir. E mesmo assim, alguns ainda desdenharam o convite, porque ainda havia espaço na mesa. Entende o que o texto está falando? E chegou um nível dele dizer: é? Tudo bem, força-os a entrar. E daí, uau! É igual mãe quando faz comida para criança, pilotou fogão a manhã toda, aí a criança olha o prato e fala: eu não quero. E você fala: é? Então não vai brincar. Agora eu quero. Eu não tenho presente, eu vou comer tudo. Não é verdade? Então, voltando à seriedade da mensagem, sobre o que é que estamos falando, irmão? Sobre a palavra da salvação. E estamos falando que é nosso papel como servos de Deus entregar convites. Ainda há espaço, porque na casa do nosso Pai, como disse o texto, há muitas moradas. Ainda há espaço, irmão. Dá perfeitamente para entrar o marido, dá perfeitamente para entrar a esposa, dá perfeitamente para entrar a sogra, dá perfeitamente para entrar o filho, o neto, dá para entrar, irmão. Agora, de nossa parte, alguém que já é um servo do Senhor, que já o assumiu como Senhor e Salvador, a missão de entregar convites. Por isso o título: ainda podemos entregar mais convites. Entende o que eu digo? Seja em uma ação evangelística, que em breve teremos uma, ou seja, em uma palavra de salvação, mesmo que não seja uma ação da igreja de evangelismo. De você amar um amigo, amar um parente, e falar para ele a respeito da palavra da salvação. Vamos lá entender? Entregar convites. Entende ou não? Convites à palavra da salvação. Agora, abro parênteses e explico o fundo histórico disso. A palavra da salvação foi dada ao povo judeu. Eles não receberam o Messias como um enviado de Deus. Receberam como um profeta e nada mais. Então a palavra da salvação que era endereçada ao povo judeu foi externada ou exportada ou dirigida
aos gentios, para entender melhor, aos não judeus. E por essa graça, chegou a mim e chegou a você. Só que o texto diz, para você ficar alerta, na casa do Pai tem muitas moradas. Vamos sim anunciar e entregar mais convites. Palavra de Deus para nós, amém? Coloca de pé, por favor, e aplauda ao Senhor, irmãos, bem forte. Coloca de pé, por gentileza. Glória a Deus. Agora, qual é a palavra de fé ou qual é a oração? Posso fazer a oração da vitória? Sim, sem sombra de dúvidas. Mas hoje e agora, eu quero fazer a maior oração de vitória possível. Eu quero pedir a Deus por duas pessoas. Orei um tanto na sexta e quero orar hoje. Tanto aquele que está desviado, aquele que sabe que não está mais igual, a devoção não está igual, a fé não está igual, afastou-se dos caminhos, e hoje até deseja voltar, mas ainda não teve força, não conseguiu voltar, pois eu quero primeiro orar por esse grupo. Um segundo grupo, irmão, que eu quero orar, é por aquele que ainda não conhecia a palavra da salvação, que ainda não nasceu de novo, que ainda não desceu as águas até do batismo, que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, pois essa palavra de ordem, novo nascimento, eu como pregador eu não posso deixar de anunciar, é necessário, importa, Jesus falou para Nicodemos, nascer de novo. Eu não estou defendendo uma placa de religião, uma placa de denominação, não, o voo é mais alto. Eu estou falando sobre ter essas convicções de fé e aceitar a palavra da salvação. Aceitar a grande obra de Cristo no Calvário por nós. É isso que eu estou falando. Amém, gente? É disso que eu estou falando. Coloca a mão sobre o coração. Poderia até chamar adiante, mas daí mesmo, eu quero que você, com um espírito muito reverente a Deus, ore. Se eventualmente é perdão de pecados, ore. Se é aceitar a Jesus como Salvador, pois ore, eu vou lhe ajudar, em nome de Jesus. Feche os olhos. Amado Deus, nós compreendemos, Senhor, esse recado, essa lição, e compreendemos que o Senhor é poderoso sim para nos dar vitória, o Senhor é poderoso sim para nos abrir caminhos, e isso tudo há de acontecer, mas o livro santo diz claramente, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor disse a Nicodemos, Nicodemos, tem que nascer de novo, importa nascer de novo. Lá na carta a João está escrito, é essa vitória assim que vence o mundo, a nossa fé, mas o nascido de Deus vence o mundo. Meu Deus, a primeira oração que eu faço agora é de salvação. Não podemos ficar encantados com as vitórias e levar a nossa fé de qualquer jeito, e levar a nossa devoção de qualquer jeito, e ter ao Senhor tão somente como uma UTI, um hospital ou um bombeiro que vem em nosso socorro quando as coisas pioram, que vem em nosso socorro e tem de ser rápido se não reclamamos quando estamos em apuro. Ah, meu Rei, meu Senhor, meu Redentor, eu oro junto com os meus irmãos agora. Primeiro oramos clamando perdão pelos nossos pecados. Primeiro
peroramos, ó Pai, pedindo, clamando, Senhor, limpa-nos, purifica-nos, perdoa-nos, Senhor, aquele que desviou do caminho, aquele que perdeu princípios, aquele que já não tem mais o olhar fixo, a mensagem da salvação, aquele que agora desviou o olhar para tantas outras direções, talvez enganado pelo maligno, até diz: não, eu não cultuo mais, eu não oro mais, eu não congrego mais, eu faço a coisa aqui mesmo quando posso, quando quero, e já foi enganado. Pai, eu estou orando é pelo desviado, eu estou orando é por aquele que já não está mais no caminho do Senhor, no caminho da retidão, no evangelho, na obediência aos teus ensinos, Pai. Eu oro pelo desviado, eu oro por aquele que desgarrou-se do rebanho, desgarrou-se talvez por uma decepção, uma tristeza, ou quem sabe uma fofoca, ou quem sabe alguém roubando a devoção dela, e ela permitiu, Senhor. Ela permitiu, ela foi enganada, ela trocou sua devoção por um prato de lentilhas. Talvez em nome de um trabalho, talvez em nome de uma correria, ela deixou sua devoção lá para trás. Eu oro tanto aqui pelos irmãos presenciais, como eu oro por alguém de outra direção, que ouviu ou ouvirá futuramente essa mensagem. Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, Senhor, se estamos fascinados pela vitória, e esquecemos do principal, da palavra da salvação, de viver uma vida íntegra, reta e obediente a Ti, Senhor. Pois eu digo, Senhor, se agimos assim, nos perdoe, nos perdoe. Não queremos ser, ó Deus, fascinado pelas riquezas, não. Precisamos dela, o Senhor bem sabe. O texto sagrado mesmo diz que o Senhor bem sabe que necessitais delas. O texto sagrado diz isso em Mateus 6. O Senhor sabe das suas necessidades. Mas o texto diz: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Uma segunda oração que eu faço, Senhor, mesmo assim, dali mesmo do teu lugar, eu faço por alguém, ó Deus, que publicamente recebe o Senhor como Salvador. Ela sabe a verdade da palavra, mas faltava atitude, faltava uma postura, faltava tomar, me perdoe, juízo. Pois ela sabe da mensagem da cruz, ela sabe o quanto Cristo sofreu no Calvário e foi para resgatá-la para Deus. Ela sabe disso. O que faltava não era saber, mas era viver essa fé. Pois eu digo, Senhor, escreva o nome dele no livro da vida. Escreva o nome dela no livro da vida. Perdoa seus pecados, Senhor. Perdoa completamente. E faça dela, um servo do Senhor. Que terás vitórias, sim. Todos nós precisamos delas. Mas que também terá a maior das vitórias, o novo nascimento. Servo do Altíssimo. O título de cidadão, filho de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E no porvir, a vida eterna. Escreva, Senhor, de novo oro, o nome deste amigo no livro da vida. Em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso.
levanta as mãos aos céus. Por todos oro, em especial por quem o recebe agora e hoje como Salvador. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhando, oh glória, fico a pensar nas obras de suas mãos. O céu azul, o céu azul, de estrelas pontilhados, o teu poder mostrando a criação. Diz, então, quão grande és tu, quão grande és tu. Cante de alma, então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia, aleluia. A maior das vitórias, a maior das vitórias, a palavra da salvação, é ter o Cristo vivo em nossos corações. Isso não tem preço, irmão. Isso não tem preço. Saber que os céus estão reservados para cada um de nós. E saber que nas palavras de Cristo, lá no céu, há muitas moradas. Oh, glória a Deus! Lá no céu, há muitas moradas. Oh, glória! Senhor, meu Deus, diz, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. O céu azul, de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Deixa a tua alma cantar, então minha alma canta, oh aleluia. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande é, oh glória. Deixa a tua alma louvar ao Eterno quando a vagar nas matas e florestas. O passaredo alegre ouço a cantar, olhando os montes, vales e florestas. Em tudo vejo o teu poder sem par. Tem disposição? Levante a mão e a voz. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu,
quão grande é. Diz, cante. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Oh, glória a Deus. E você diga amém, Jesus, e aplauda o eterno, oh glória, ao Todo-Poderoso, e diga amém, amém. Bom, seja você de longe, ou seja você aqui de perto no templo, que tomou essa decisão em receber ao Senhor como Senhor e Salvador pessoal, se você mora no entorno de Blumenau, sinta-se bem-vindo a essa casa de oração. Se porventura mora em outra direção, pastor, inevitável, não consigo ir aí. Pois é, então procure uma igreja séria, uma igreja próxima da sua casa, seja um servo do Senhor, saiba que vitória é bom, mas há uma vitória maior que essa, que é a novo nascimento. É o que o texto disse para nós hoje, né? E no céu há muitas moradas, cabe você não está de fora, não está excluído dessa grande salvação. Tudo bem? Agora, repito, se você mora no entorno de Blumenau, aí eu quero sim vê-lo de perto, né? E se porventura, do entorno de Blumenau, e diz, pastor, tomei essa decisão, pois nos procure nos próximos cultos, ou se pode, nos próximos horários, para poder lhe acompanhar, e quem sabe, se é sua vontade, membrar, escolher uma igreja para chamar de sua, né? Para congregar, ser pastoreado, ouvir a palavra, dar prioridades ao ensino cristão e não apenas para as vitórias. Vitórias existem? Deus dá as vitórias? Sem sombra de dúvidas, mas não é a cereja do bolo. Tudo bem? E se porventura é sua decisão, pois você já não precisa mais procurar uma igreja, você já encontrou. Se estava em busca de uma igreja, pois acabou-se sua busca. Agora não é saber, agora é viver, é obedecer, é um outro passo. Porque só saber e não viver não tem graça nenhuma. Tudo bem? Palavra de Deus para nós. E se porventura você de longe quer ofertar, quer dizimar, vai ver a pessoa diz, pastor, se eu estivesse no templo eu faria isso agora. Pois é, se é a sua vontade, vai aparecer aí na tela a chave Pix, que é a onda do momento, né? Tá muito prático essa ferramenta, eu particularmente uso também nas minhas coisas pessoais, considero muito prático. Se é prático para você, anote a chave Pix, que é doacões@iigd.com.br. Aí uma vez feita a doação, a matriz quem pede, o comprovante que o sistema teu aí vai gerar, envie por gentileza para o nosso zap pastoral. É a matriz quem pede que seja assim. Tudo bem? Vamos despedir do amigo em casa? Aplauda Cristo, irmãos. Deus te abençoe, viu? Tchau, tchau. Ah, amigo, a mensagem já falou por si, eu não tenho dúvida. Eu rogo que o texto sagrado tenha aí, olha, carimbado o teu coração, falado firme, como tem falado conosco aqui na cidade de Blumenau. Nosso endereço aparece aí na tela também, Rua Amazonas, 455 no bairro Garcia. Eu sempre tenho apto de falar, seja você visitando, ou seja indicando para alguém querido seu aqui, ou até um familiar, faça essa gentileza, tá bom? Estamos em Blumenau, repito o endereço, Rua Amazonas, 455 no bairro Garcia, tá bom? No entorno aqui, puxa, tem tantos lugares legais para visitar, olha aí, eu já até fazendo propaganda, né? Então tá aí um compromisso familiar, dá uma esticada e sem dúvida será muito bem-vindo aqui em nossa igreja, como também vou acrescentar em nossa cidade. Tá bom? Vamos orar e completar? Querido Deus, muito obrigado. Obrigado por essa mensagem, obrigado por essa lição. A verdade é que o Senhor tem tocado e falado forte aos nossos corações e nós te rendemos louvores e louvores eternos, gratidão eterna, Senhor. Obrigado por falar conosco. Eu oro por este amigo, espero que ele esteja bem, espero que a saúde dele esteja bem e se não está, eu rogo as tuas bênçãos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe, viu, amigo? Nosso zap pastoral mais uma vez aparece em sua tela e quero o seu retorno, o seu contato, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia.
próximo à fonte luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.